Boa tarde, estamos de volta para mais uma apresentação dentro do Encontro Internacional Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, querendo lembrar que esse é um evento correalizado pelo Grupo de Pesquisa via Estação Conhecimento, do Departamento de Engenharia do Conhecimento, da Universidade Federal de Santa Catarina, e pela minha empresa, Urbis Nova Inovação Social, que é a gestora, criadora do Distrito Criativo de Porto Alegre. Esse evento tem como objetivo celebrar e potencializar as tipologias urbanas conectadas com os setores criativos e culturais, tendo como lema este ano, o futuro é criativo. E, portanto, buscará, por meio da sua programação, compreender como os novos paradigmas sociais, culturais e econômicos, as novas tecnologias e a inovação impactam os territórios criativos e a economia criativa. Então, eu vou chamar a nossa convidada, Carolina Biberg. Carolina, bem-vinda. Oi, Paulo. Carolina, eu vou apresentar você primeiramente, tá? E já te passo a palavra. Então, para falar um pouco da Carolina. Bom, a Carolina é coordenadora do programa RS Criativo aqui no Rio Grande do Sul, graduada em Artes Visuais pela UBRA e Gestão Cultural pela Unicinos, com especialização em Museografia e Patrimônio Cultural. Foi colaboradora no Santander Cultural durante 2 gestões ao longo de mais de 9 anos. Na instituição, trabalhou em diversas áreas e, em sua última experiência, foi coordenadora de comunicação. Na Fundação Vera Chaves Barcelos, realizou a gestão e coordenação cultural da instituição. Além disso, é parecerista desde 2019 em diversos editais da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, é integrante do Comitê Gestor do Programa Games RS e do Comitê de Políticas Sociais e Educação. É suplente no Colegiado de Artesanato. Bem, Carolina, é um prazer ter você aqui. Eu conheço a Carolina porque ela faz parte da Secretaria de Cultura do Estado e ela está num posto-chave em relação à economia criativa. Nós tivemos a Ana Fagundes na abertura do evento. A Carolina trabalha com a Ana na SEDAC e eles desenvolveram eles têm uma atuação muito interessante na área de territórios criativos e economia criativa de uma maneira geral. Então, Carolina, eu vou passar a palavra para você agora, tá bom? Uma ótima palestra, a gente está muito curioso para te ouvir e sobre o que o Rio Grande do Sul está fazendo nessa área. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Acho que é uma oportunidade importante para o governo do Rio Grande do Sul apontar aí o que tem feito, né, em relação ao fomento à economia criativa, né? E esse evento é um evento super importante. No ano passado a gente já esteve aqui com vocês, né, com uma outra iniciativa do governo. Então, hoje eu venho aqui para falar um pouco sobre algumas iniciativas que a gente tem desenvolvido, mas especialmente, né, o edital Territórios Criativos. E eu sou, né, formada, então, na área cultural e já tenho uma atuação aí de alguns anos. E para mim é muito importante, né, esse momento que a gente está vivenciando no estado do Rio Grande do Sul, o desenvolvimento que a gente tem realizado justamente pensando a economia criativa, fomentando a economia criativa em todo o estado, né? A gente tem aí o desafio dos 497 municípios, mas é muito interessante o que a gente já vem, né, tendo de resultado, e eu vou falar um pouquinho sobre aqui. E queria destacar, né, assim como no ano passado, quando a gente veio abordar aqui, né, o colega Ipárcio, né, que trabalha no gabinete do governador, apresentou aí uma iniciativa que se chama Iconicidades, né, que é um edital que tem tudo a ver também com os territórios criativos, né, está muito linkada aí com a atuação que o programa realiza.
Então, destacar que o que a gente vem fazendo é a nível de governo, não é só o RS Criativa, a Secretaria de Cultura, mas que são diversas iniciativas e o que é essencial para a gente poder desenvolver aí a economia criativa no Estado é a transversalidade, né, com as outras secretarias, com instituições privadas, né, como a URGS Nova, enfim, com outras iniciativas, as universidades. Então, a gente vem trabalhando aí forte nesse sentido, trazendo, né, todos os parceiros para junto, para que a gente possa aí ter um resultado ainda melhor. Mas eu vou falar especificamente, né? Eu tentei resumir bastante a minha fala hoje, porque depois também vocês vão poder ter acesso a esses materiais que eu vou falar, mas é uma oportunidade da gente também observar como que se desenvolveu, né, esse edital Territórios Criativos, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, que foi realizada, né, no ano passado, e os projetos então estão em desenvolvimento neste momento, né, sendo realizados e abraçando aí o estado do Rio Grande do Sul, porque temos iniciativas de muitos lugares, esse é um dos objetivos, né, a descentralização, né, das iniciativas. Então vou apontar aqui para vocês como tem sido essa experiência. Antes disso, eu queria só apresentar aqui para vocês brevemente, né, como que estão estruturadas as metas da Secretaria, né, de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, dentro do sistema de monitoramento estratégico do governo do Estado, que eu acho sempre importante a gente poder mostrar, né, como que está sendo pensada essas políticas, né, e a SEDAC tem eu gosto sempre de destacar, né, tem uma preocupação muito grande, né, em relação à qualificação, né, à profissionalização, né, do setor cultural e criativo. E aí entra aqui, né, nesses dois últimos campos que falam ali na qualificação e sustentabilidade de instituições culturais, na arte e educação, né, e também aí nesse programa que eu sou coordenadora, então, que é o programa RS Criativo, que vem fazendo promovendo aí o fortalecimento da economia criativa, mas além disso, né, toda a questão de desenvolvimento para gerar renda, gerar emprego, gerar desenvolvimento também social, né? E aqui, né, no nosso próximo slide, só destacando, né, o que a gente entende também, né, por economia criativa, porque é sempre também um desafio, né? Existem muitas definições, né? E eu acho que isso foi muito importante a gente poder delimitar não só o que é economia criativa, né, no estado do Rio Grande do Sul, mas também qual seriam os setores, né, quais seriam o modelo operacional que nós utilizaríamos aqui no estado para poder fomentar, né, esses setores. E diferente de alguns modelos, eu acho que posso destacar aqui dois pontos importantes, mas depois também vocês podem aprofundar esses pontos aqui, né? Hoje são esses os setores que a gente vem trabalhando, né, dentro da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, entendendo que estes são os setores que a economia criativa, que compõem a economia criativa do Estado. E aí aqui entra, assim, a gastronomia, por exemplo, que até vou trazer um projeto que foi selecionado no nosso edital, entendendo a gastronomia, né, como patrimônio, né? Depois entra também ali a questão da pesquisa, do desenvolvimento e do ensino superior, né? Então, há alguns acréscimos, né, no nosso modelo e algumas supressões, e a gente vem trabalhando, então, com esse modelo, inclusive no desenvolvimento das pesquisas que o programa vem aí realizando e entregando, né? Eu também gostaria de destacar, antes de falar do edital, né, os eixos que a gente vem atuando, né, a governança do programa
do RS Criativo, que eu acho que vale destacar aqui, né, que é a questão da capacitação em residência, um foco, assim, desde o início da sua implementação, né, a gente tem trabalhado, já alcançamos aí mais de 10 mil negócios criativos no estado, temos as capacitações, temos as mentorias, o ciclo de residência, que é uma imersão, né, no negócio. Todas essas iniciativas, elas são gratuitas, pois a gente tem trabalhado também a nível de observatório, né, com pesquisas, indicadores, mapeamentos. Já entregamos aí mais de 7 pesquisas, apoiamos pesquisas também de outras instituições, né, e isso tem nos possibilitado criar novas iniciativas a partir de uma visão do quanto a economia criativa é potencial no nosso estado, né? Então, a gente tem mostrado aí, mesmo com as dificuldades em relação à informalidade, né, em relação às dificuldades de indicadores, de quinais, né, que a gente precisa aí trabalhar, a gente tem aí um setor, né, uma economia que movimenta muito o nosso estado e tem impulsionado aí os nossos criativos, os nossos territórios. Depois a gente tem trabalhado muito, né, essa é esse é o foco da minha fala hoje, né, na promoção e investimento. O RS Criativo, então, junto com o Procultura, né, o sistema de financiamento, né, de promoção da cultura do Rio Grande do Sul, tem apoiado, tem criado novas oportunidades de editais, e o edital Territórios Criativos entra, né, dentro dessa iniciativa, onde a gente criou, né, toda uma proposta de edital inédita, ela ainda não havia sido implementada, e acredito que inédita, inclusive, a nível de Brasil, né, no sentido de que o objetivo, né, era fomentar os territórios do estado do Rio Grande do Sul. Além de, claro, outras iniciativas, outros editais, linhas de crédito, o estado do Rio Grande do Sul, no ano passado, né, criou, através do seu BRDE, do seu banco, né, regional, uma linha de crédito específica para a economia criativa, e isso só foi possível a partir dessas pesquisas que eu falei, que eu mencionei, né, mostrando, né, quanto é importante esses setores para o nosso estado. Então, a gente teve essa possibilidade aí com o apoio aí do gabinete do governador, de outras secretarias, e a ideia também é que isso seja ainda mais impulsionado. Então, a gente vem trabalhando com o BRDE, com o Banrisul também, em novidades aí também para os criativos. Depois a gente também tem aí iniciativas dentro do mercado de circulação, né, pensando o fomento, a articulação da circulação de produtos e serviços. A gente tem feito aí não só feiras, rodadas de negócio, apoiado iniciativas nesse sentido, mas também criado oportunidades como o edital Vitrine, que é um edital que acontece no espaço da Casa de Cultura Marquintana, onde a gente impulsiona, né, seleciona e impulsiona criativos para que utilizem o espaço da Casa de Cultura Marquintana como uma vitrine para os seus produtos e serviços, além de outras iniciativas. E, por fim, né, a questão daí dos territórios criativos, que eu acredito que ele abarca aí todos os outros eixos, né. Uma percepção que a gente teve foi de que a gente estava trabalhando muito forte, né, os outros eixos, especialmente o da capacitação em residência, mas faltava preparar, né, o terreno para que esses criativos pudessem, né, ser ainda mais impulsionados. Então, além, né, de uma iniciativa que a gente tem, que é levar capacitações também para as 9 regiões funcionais do estado, começamos a trabalhar com os municípios para que os municípios tivessem ações, planos, iniciativas que a gente pudesse trabalhar em conjunto no fomento aos territórios criativos. E hoje a gente tem aí iniciativas despontando, como Santa Maria Criativa, própria Caxias Criativa, a gente lançou agora recentemente o selo, né, da cidade, com iniciativas que vão começar a acontecer nesse semestre, né, em conjunto com o Estado. Então, também é uma forma da gente
dar continuidade, dar sustentabilidade para as iniciativas que acontecem no Estado. Então, é uma realização a nível de Estado e município, né, visando justamente esse fomento à economia criativa. E aí, no ano passado, então, surge essa oportunidade, né? Eu fiz um esforço, assim, a secretaria, né, e toda a equipe Procultura, a gente fez um esforço muito grande para que a gente pudesse ter aí um edital que justamente pudesse fortalecer esse eixo, né, importante da economia criativa do Estado do Rio Grande do Sul, que são os territórios, né, e promovendo o desenvolvimento local. Destaco ainda que o RS Criativo é um programa que tem sua sede dentro da Casa de Cultura Mário Quintana, então cultura, empreendedorismo e criatividade estão ali, nesse local, que é um ícone da nossa cidade. Temos um espaço ali de coworking, um espaço de trabalho, onde ele reverbera, né, as iniciativas que vêm acontecendo a nível de capacitação, a nível de encontros, de mentorias, tudo está centralizado, né, nesse espaço que nós temos ali para criativos, mas que se expande aí através de todas as iniciativas que eu já mencionei um pouco aqui. E aqui eu gostaria de destacar como que tudo começou em relação ao edital, né, dos territórios criativos, agora entrando bem nessa questão, né, do programa de apoio e fomento à cultura e à economia criativa, que nós lançamos esse edital em 2022, e é importante eu destacar, né, que esses recursos provém do Avançar na Cultura, que foi uma iniciativa, um programa do governo do Estado para fomentar, né, a cultura e a economia criativa do Rio Grande do Sul com recursos do Tesouro, né? Então, a gente teve aí 30 milhões que foram aportados pelo Fundo de Apoio à Cultura, sendo que esses 30 milhões a fundo perdido, né, e um dos editais, entre os 7 editais, foi justamente o edital Territórios Criativos. E ele foi o sétimo edital lançado, e a gente teve aí, então, esse aporte, né, de 30 milhões através do Fundo de Apoio à Cultura e 100 milhões a partir da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. E eu trouxe aqui, que eu acho que é importante também destacar, a questão de um raio-x, assim, né, da Lei de Incentivo à Cultura de 2022, trazendo aí projetos em realização no período e com captação de recursos. A gente teve 421 projetos, diferentes municípios, então 272 municípios utilizando, né, o financiamento à cultura. Coredes, né, que é uma delimitação que é realizada pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. A gente teve 22, né, Coredes, 28 Coredes sendo abraçados aí pela lei de incentivo, e 595 empresas habilitadas, né, para fomentar, então, aí a cultura do Rio Grande do Sul. E aí, pensando aqui, né, delimitando um pouco essa temática dos territórios criativos, né, do eixo territórios criativos, que foi esse edital que a gente desenvolveu, né, então, delimitando o que é o território criativo, né, o território é compreendido como um espaço geográfico que apresenta um potencial cultural criativo, capaz de promover o desenvolvimento integral e sustentável, aliando preservação e promoção de seus valores culturais e ambientais, né. E o governador do Rio Grande do Sul, né, o governador Eduardo Leite, não só com essa iniciativa, mas tem, né, desde o início da gestão, em 2019, né, trabalhado no impulsionamento da inovação e da criatividade e da economia criativa do nosso estado. Só para vocês terem uma ideia, em 2019, o governo do estado do Rio Grande do Sul recriou a Secretaria de Cultura, acho que isso é importante a gente destacar, e trouxe de volta, né, esse programa que ele foi iniciado em 2012 e que há 10 anos estava, né,
não estava sendo ativado, então a gente retoma, né, esse programa, acho importante destacar isso, e então esse edital, ele é, na verdade, né, um resultado de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo, né? E então, o que foi previsto, né, nesse edital, né? Um financiamento de 2 milhões, né, para 10 selecionados, 10 projetos selecionados, sendo que a gente colocou ali uma certa, vou dizer, colocamos uma delimitação para que 2 projetos de Porto Alegre, até 2 projetos, né, fossem contemplados, e no máximo um projeto por município do estado, conforme, né, a classificação deles. Isso é importante porque para que a gente consiga, né, promover essa descentralização que eu comentei anteriormente. E falando assim do objeto, né, do edital, o edital tinha por objetivo a seleção de projetos culturais que visem, né, que visassem o desenvolvimento e a territorialização da atividade criativa do Rio Grande do Sul. E aqui eu trouxe, né, eu trouxe os objetivos que estavam descritos, né, no edital, e eles todos eles foram retirados, foram extraídos do decreto de institucionalização do programa RS Criativo. Então, na verdade, ele é um desdobramento, né, do nosso decreto, e aí eu não vou ler todos, mas assim, os objetivos são muito claros, né? Visam esse fomento à economia criativa, desde o estímulo a empreendimentos criativos, ao desenvolvimento de empreendimentos criativos, à difusão de conhecimento, sistematização de estudos, promoção, cooperação internacional, são muitos, né, objetivos, então é uma forma da gente também, né, mostrar e vincular, né, o programa às iniciativas que fossem apontadas como iniciativas importantes para serem desenvolvidas através do edital. Então, tudo provém, né, desse nosso decreto do programa, que fala muito, né, sobre a governança de como o programa se desenvolve ao nível do Rio Grande do Sul. Então, são vários, né, objetivos, mas depois também eu posso deixar esse material para vocês, mas são muitas oportunidades, né, como eu falei, que visam, né, o desenvolvimento da economia criativa. E, para delimitar também, acho que é importante mostrar para todos aqui, como que a gente estruturou, né, esse edital. Foi um desafio, porque não existiam, né, iniciativas nesse sentido, onde a gente pudesse se amparar. Então, ele foi criado, né, do zero. Foi todo um estudo que foi realizado, pesquisa, claro que pesquisa em outros editais que também pudessem, né, contribuir nesse sentido de nortear, né, o edital que a gente estava desenvolvendo. E a gente dividiu, então, as diretrizes do programa nesse... Eu não vi que eu não estava passando os slides aqui, desculpe. Então, aqui tem, né, todos os objetivos, depois eu posso passar com calma para vocês, mas a gente dividiu, então, as diretrizes desse edital em arranjos colaborativos, criações funcionais, qualificação profissional e promoção do território. Entendendo que as iniciativas poderiam, inclusive, utilizar mais de uma diretriz, né, se assim fosse conveniente. Então, o objetivo, né, era dar também, nortear as iniciativas para que a gente pudesse trabalhar a partir desses 4 eixos norteadores, né. Então, pensando aí os arranjos colaborativos, os ecossistemas de inovação, as redes, né, solidárias de produção, distribuição, os arranjos produtivos locais, né, são iniciativas importantes,
e metodologias que permitissem ampliar a troca de informação, a participação ativa, tentando aí abranger o maior número possível de envolvidos, as cadeias produtivas, né, relacionadas. Depois a gente tem as criações funcionais, explicando um pouquinho aqui, né, o desenvolvimento de novas tecnologias, os novos modelos de negócio, né, que resolvam problemas de criação e difusão de bens e serviços culturais, a geração, né, de serviços criativos a partir do design, da tecnologia, que possam aí se relacionar com as artes, né, com o patrimônio, com as mídias, moda, arquitetura, a publicidade e propaganda. Essa relação, né, a gente entende como muito importante, no sentido da gente promover aí um ecossistema que se comunique, que possa se impulsionar, setores que possam se misturar e se impulsionar, né? E depois a gente tem também uma outra diretriz que para a SEDAC, né, eu já tinha mencionado, ela é muito cara, que é justamente a questão da oportunidade de capacitação dos envolvidos, né? Então, quando a gente pensa em profissionalização da economia criativa, entendemos que é fundamental, né, essa diretriz, porque hoje pensar, né, os setores, especialmente na cultura, né, é muito difícil modificar e promover o entendimento da importância dessa profissionalização, de se perceber como um empreendedor, né, a importância da gestão de um negócio na área da música, na área das artes. Então, a gente tem aí esse desafio, né, os outros setores, como as criações funcionais, entendem melhor e estão mais acostumados, né, com a questão de mercado, e já ali o setor da cultura, por exemplo, que é onde a gente atua mais, tem né, dificuldades de se perceber como um negócio criativo. Então, nesse sentido, a gente entendeu que era muito importante, né, trazer essa questão da qualificação profissional para o desenvolvimento, né, dos territórios criativos. E depois, a outra diretriz, a questão da promoção e promoção do território, né, estabelecendo aí relações com a comunidade local, mapeando esses agentes, recriando ou criando esses territórios, promovendo uma criação de uma identidade local, dando visibilidade e tornando atrativo esses territórios, né? Nesse sentido, então, os proponentes, no caso dos editais, eles podiam ou escolher, né, uma diretriz ou trabalhar com mais de uma diretriz para pensar esse projeto a nível de território. O cronograma, né, que a gente previa aí, ele era máximo de 1 ano, e tinha também essa prerrogativa que tivesse um retorno, né, para o interesse público dos projetos que fossem financiados. Então, essa parte também é muito importante a gente pensar a nível, né, desse edital. E das propostas, né, eu gostaria de destacar também, né, que as propostas poderiam ser apresentadas, então, por pessoas jurídicas, né, de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que tivessem cadastro, né, no CPC, né, no nosso sistema aí do Procultura, cadastro de proponente. As pessoas se cadastram, é um cadastro bem simples, né, onde elas podem aí ter acesso aos vários editais que a Secretaria de Cultura oferece, né. Outro ponto importante do edital, né, que ele valorizava, né, os pontos de cultura, né, relacionados à política estadual da cultura viva, e também organizações e empreendedores que estivessem situados nos 63 bairros do programa RS Seguro, que é uma iniciativa, um programa co-irmão do RS Criativo, que trabalha com os índices de violência e vulnerabilidade social no nosso estado, e ele mapeia, então, os bairros mais violentos e vulneráveis, e a gente tem oferecido aí
muitas iniciativas no sentido de colaborar e contribuir com o desenvolvimento, né, cultural e econômico desses territórios. Então, no edital era prevista, então, pontuação extra, tanto para os pontos de cultura, quanto para esses bairros, né, do RS Seguro, uma política aí de inclusão, né, dessas iniciativas. Uma questão importante, como era um edital inédito, a gente também resolveu inovar, e nesse edital a gente nunca havia feito antes, né, os proponentes, eles incluíam ali, nas suas propostas, além de um material sobre o projeto, uma apresentação do projeto, não só a ficha de inscrição, mas uma apresentação sobre a proposta do projeto, né? A gente também previa, solicitava, recomendava, não era obrigatório, né, a inclusão de um vídeo com um pitching onde a pessoa podia, né, de uma forma mais prática, explicar, né, toda a sua proposição, e foi bastante interessante, assim, os resultados em relação a esse modelo, esse novo formato, né, de apresentação das propostas. A gente previu também, né, quando do lançamento do edital, foi realizada uma programação para colocar as pessoas, né, o que era, né, esse edital, o que são os territórios criativos, o que é economia criativa, por que fomentar, qual a importância. Então, a gente fez todo um trabalho também educativo, né, para que as pessoas pudessem ter um entendimento, já que também o edital trabalhava de forma inovadora também essa questão, né, dos territórios. Muito se fala, né, nas cidades criativas, mas territórios criativos ainda é um tema bastante recente, então foi bastante importante essa iniciativa, né, de mostrar como que a gente entendia esses territórios, né, e podia contribuir nesse sentido. Eu estou vendo que existem algumas participações ali, eu já, em seguida, posso responder, mas eu vou fechar aqui um pouco mais a minha fala e respondo para o Dan, para o Egeu, né, uma pergunta que foi colocada ali no chat, já respondo. E ainda falando da apresentação dos projetos, né, era importante, né, pensar na delimitação dessa geográfica desse território. Então, ele deveria estar situado preponderantemente em um município do Rio Grande do Sul, e que o proponente deveria informar, esse território deveria ser, né, também, esse proponente deveria ser desse território. Além disso, na apresentação do projeto, deveria constar informações sobre esse território. Então, dados, indicadores, né, vocações, atividades econômicas, hábitos, costumes da população, porque isso tudo, né, corroboraria para que os avaliadores entendessem que território era esse, né, para poder avaliar, né, de uma forma mais assertiva esses projetos. Também deveria constar informações sobre o proponente, os profissionais que estariam envolvidos, né, qualificação técnica, acadêmica, o desenvolvimento, né, a experiência no desenvolvimento de iniciativas nesse sentido também contavam, né, a própria interlocução, né, com o poder público, com universidades, porque entendíamos que seria fundamental pensar, né, a nível de um ecossistema, né, não poderia ser um projeto sozinho a ser desenvolvido, né, num território. O desafio, né, seria poder mensurar aí quais as modificações, né, as motivações que justificam a realização desse projeto, então pensar, né, o porquê é importante, né, a realização desse projeto a nível desse território. Esse material, ele deveria ser apresentado em PDF, né, com no máximo até 20 slides, então também era um desafio, né, mostrar tudo isso
num material pequeno, assim, né, mas que fosse muito objetivo. Dos critérios de avaliação, acho que é bem importante a gente falar sobre isso, porque isso também é uma coisa que a gente estudou bastante, né, no sentido de entender que tipo de critérios a gente ia trabalhar, né, para que a gente pudesse contribuir, para que os projetos pudessem ter ainda mais, né, sucesso, né, e se enquadrassem de uma maneira melhor, né, no nosso edital. Então, a gente tem aí o enquadramento e o planejamento, né, então esse critério ele tinha peso 2 e valia 10 pontos. Então, a coerência, a viabilidade, a execuibilidade, a suficiência técnica, a economicidade, a gente sempre fala muito sobre isso, né, pensar de uma forma sustentável, a sustentabilidade financeira desse projeto, né, com razoabilidade em relação aos custos, isso é bem importante de pensar. A questão da criatividade e colaboração, então, também incentivando, né, a inovação nas ações, nos métodos, criatividade nos métodos, atuando no território do município preponderantemente informado, envolvendo a comunidade, os parceiros, então, buscando o uso de novas tecnologias. Então, era importante que esse proponente ele estivesse nesse território, fosse um realizador a partir desse território, porque entendíamos que ele teria mais domínio, né, mais condições de ter uma proposição mais assertiva para esse território, essa região. A relevância e prioridade, né, então pensando aí também a questão dos resultados previstos, né, o alcance dos objetivos, então voltando lá naqueles objetivos que o próprio decreto do Programa RS Criativo menciona, né, que é o desenvolvimento da cadeia produtiva, as relações com o patrimônio cultural, a adoção de práticas sustentáveis, legado, perspectivas de continuidade. Então, essa também era uma preocupação, né? Como que esse projeto vai impulsionar esses territórios depois que esse recurso chegar ao fim, né? Então, pensar também, né, nessa questão futura era muito importante. A qualificação técnica da equipe, então pensar na questão das experiências profissionais, né, todo o trabalho que é desenvolvido, e também a questão da diversidade e inclusão, né. O projeto amplia, né, as possibilidades de participação social com ações de inclusão e acessibilidade para promover a diversidade. Essa é uma questão também muito cara para a SEDAC, né? A gente tem trabalhado, a gente tem uma coordenação de diversidade dentro da Secretaria, então a gente tem procurado aí incentivar não só as iniciativas das instituições, da gestão da Secretaria, mas também os projetos que são apontados como importantes e priorizados e propostos pelos nossos produtores culturais, né, que eles também estejam atentos à questão da diversidade. Então, tudo isso, né, chegava aí num total de 100 pontos, e como eu mencionei antes, eram atribuídas pontuações extras, tanto para pontos de cultura, quanto para bairros do RS Seguro, proponentes que estivessem, né, com o CNPJ localizados nesses 63 bairros do RS Seguro. Então, foram aqui eu já mencionei, né, foram 10 proponentes selecionados, 10 propostas selecionadas, e foram contemplados aí essas regiões, que eu vou citar aqui para vocês, que foi Porto Alegre, Pelotas, Santana do Livramento, Bento Gonçalves, Maquiné, Ijuí, Caxias do Sul, Harmonia e Mostardas. Na fase de habilitação, a gente teve aí habilitados, a gente teve 164 projetos inscritos,
e 155 projetos habilitados, sendo 9 inabilitados, 29 desclassificados e 10 selecionados. É bem interessante a questão dos projetos inabilitados, porque a gente tem uma questão de inabilitação maior nos outros editais. Nesse edital, eu acho que a gente conseguiu, a partir dessas medidas que foram realizadas de capacitação, de tirar dúvidas e tudo mais, né, a gente conseguiu, acho que dirimir bastante as dúvidas e fizemos, assim, uma força-tarefa também para que a gente pudesse ter aí o mínimo, né, de proponentes né, não habilitados no edital. Eu gostaria de pedir que a gente pudesse passar aí 2 vídeos que eu trouxe dos projetos selecionados para que pudéssemos visualizar melhor, né, quais os projetos. Eu tive que fazer, claro, uma escolha, mas eu gostaria de apresentar os 10 projetos, mas eu também deixo o convite aqui para quem está nos assistindo, que nas redes do RS Criativo, a gente tem os 10 projetos selecionados ali, para quem se interessar e quiser saber mais. @RS Criativo está ali, né, todos os projetos que foram selecionados. A gente pediu aí que os proponentes fizessem vídeos, e eu vou apresentar 2 vídeos para vocês, de 2 projetos, né, selecionados nesse edital, e que vão poder ilustrar bem o que foi a proposta, né, e eu gostaria de pedir, então, que a gente passasse aí. Primeiramente, a gente vai passar o projeto do Vila Elizabeth, Diálogos que Transformam a Vila, e depois vamos passar o Cozinha Campeira, que é um projeto que é de Mostardas, o Vila Elizabeth de Porto Alegre. Então, também quis trazer uma amostra aí de um projeto de Porto Alegre e um projeto descentralizado, que é dessa região aí de Mostardas. Será que a gente consegue já passar agora? Estamos aqui na Zona Norte de Porto Alegre com o projeto Viva Elizabeth, Diálogos que Transformam a Vila, que pretende construir uma rota turística de grafite de cerca de 2 quilômetros. O projeto está sendo realizado pelo Coletivo Abrigo, pela Conceito Arte e financiado pela Secretaria de Cultura e também pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A rota vai contar com um trajeto de quase 2 quilômetros, saindo da Praça Oliveira Rolim e indo até o beco entre as ruas Elias José Firmino e Pedro Moreto. Serão mais de 30 artistas que pintarão murais ao longo de todo o trajeto. Será aproximadamente 1 hora de passeio em nossas visitas guiadas. Além disso, o trajeto fará o mesmo itinerário da linha 613 do ônibus. Vem prestigiar esse trabalho e esse projeto que quer colorir a nossa cidade. Então, esse é um. O projeto Cozinha Campeira tem como objetivo principal provocar a transformação social, através da inclusão e capacitação de pessoas da comunidade local, formada por quilombolas, pescadores e trabalhadores rurais. A partir de vivências de campo e pesquisa de levantamento histórico com viés decolonial, resgatamos uma série de elementos da história que não é contada nas escolas, baseados em relatos de vida destas pessoas, dos ingredientes, produtos e produtores, saberes e fazeres ligado à gastronomia regional. Portanto, o projeto Cozinha Campeira resgata e promove receitas típicas, saberes e fazeres ancestrais do território, tendo como base o arroz e através do projeto de formação proposto, criar agentes culturais, multiplicadores da cultura arrozeira e gastronomia da região de Mostardas. Cozinha Campeira, contemplado no edital FAC, Territórios Criativos, do RS Criativo e SEDAC RS. Então, só queria destacar aí, então, esses foram os 2 projetos que eu
que eu trouxe para mostrar um pouco, né, como é que foi pensado e como que se deu essa seleção aí das propostas, né? E eu acho que vale eu destacar aqui, né, que, por exemplo, no caso do Vila Elizabeth, vou fazer uma fala dos dois projetos aqui bem rapidamente, né? No caso do Vila Elizabeth, é interessante que eles conseguiram transformar, né, um dos bairros mais violentos de Porto Alegre, através desse trabalho que está sendo desenvolvido. Hoje, quando a gente faz uma busca aí sobre o bairro Vila Elizabeth, que fica em Porto Alegre, no bairro Sarandi, antes a gente tinha aí um resultado que sempre apareciam, né, as questões de violência, de morte, tráfico de drogas, enfim, e o que a gente vê hoje, né, o resultado de pesquisa no Google na maior parte dos resultados sobre esse projeto que vem transformando, então, essa vila de Porto Alegre, né, num espaço cultural e criativo, que tem aí uma rota turística já, foi realizado toda uma capacitação para que os moradores do bairro, né, pudessem fazer as trilhas com os visitantes, né, e eu conversava com o Tiago, né, a gente tem, com o programa Redes Criativa, a gente se aproximou dos projetos para também tentar, né, impulsionar ainda mais essas iniciativas, né. E uma das coisas que eu, conversando com um dos idealizadores da proposta, né, que é o Tiago, foi justamente pensar agora, a partir dessa rota, né, o que mais a gente pode trabalhar para que esse projeto se transforme ainda mais e que impulsione ainda mais esse território. Então, conversamos, né, sobre a importância de um mapeamento, né, dos criativos dessa região, onde eles possam, inclusive, daqui um pouco, estarem fazendo negócios, formatar esse ecossistema, promover outras iniciativas. Foram contratados aí quase 30 artistas, né, para a realização dessa rota turística de grafite, e a intenção, né, dos proponentes, do Coletivo Abrigo e da Associação Cultural e Social Conceito Arte é justamente transformar a vida dessa periferia através da cultura, através da arte, através da economia criativa, né, promovendo aí o desenvolvimento dessa região com esse novo olhar, né, que é um olhar através da cultura e da criatividade. E já o projeto Cozinha Campeira, que inclusive está realizando as capacitações agora, nesse momento, nessa semana, né, é um projeto que traz aí a questão da gastronomia, então, pensando a gastronomia como a nossa cultura, né, e promovendo o desenvolvimento local, né, de pessoas que compõem aí esse grupo que são os quilombolas, os pescadores, os trabalhadores rurais, no sentido de resgatar, né, a questão histórica, a questão ligada aos saberes e fazeres dessa gastronomia regional, né, e tendo como base o arroz, né, que o arroz é uma matéria-prima dessa região, né? Então, tem todo um trabalho que está sendo desenvolvido para a promoção, né, dessas pessoas, desse território, desses trabalhadores rurais que estão, né, em situação de vulnerabilidade, promovendo, inclusive, a inclusão não só social, mas também financeira. Então, esses foram os dois projetos que eu trouxe, mas, como eu disse, né, vocês podem depois terem acesso aos demais projetos que foram apresentados e selecionados. Aqui tem todos eles, também uma fotinho de cada um. Então, tem o Agimos, tem o Hub Sulflix, temos também o Fronteira Criativa, o Gesta, que é Bento Gonçalves, o Fronteira Criativa é Santana do Livramento, Sulflix Porto Alegre,
Agimos Pelotas, né? Territórios Criativos Maquiné, Zona Criativa Ijuí, influenciando a Zona Norte, também é Porto Alegre, e Harmonia, o território criativo Harmonia for the World, que é da Associação Educando para o Futuro. Então, esses foram os projetos contemplados, né, no edital. Eu fiz uma fala, assim, talvez eu tenha sido meio rápida, mas era importante para que a gente pudesse também, né, depois ver as perguntas aí das pessoas e poder contribuir, né, ainda mais com esse assunto que para nós é muito importante. Eu, inclusive, hoje falando com o nosso diretor do Procultura, né, da Secretaria de Cultura, eu estava provocando ele, dizendo, vamos ter mais um edital, posso anunciar que a gente vai ter mais um edital de territórios criativos? E ele me disse, pode. Então, a gente vai ter aí a continuidade dessa política. Eu fiquei muito feliz, né, de poder dizer isso aqui nesse evento, em primeira mão, porque é um esforço muito grande que a gente tem feito, né, no sentido de contribuir com a economia criativa do Estado, e o Rafael aí, que é o nosso diretor, é um parceiro que tem aí um entendimento, né, sobre a importância disso. A gente vem aí agora com os editais da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, né, que vão também trabalhar muito fortemente a economia criativa. São 90 milhões só a nível de política de Estado, depois a gente tem aí as políticas municipais, né, então vão haver aí muitos recursos para impulsionar essa política cultural com foco na economia criativa, que é aí o nosso xodó. Aí eu tenho visitado aí os municípios do estado do Rio Grande do Sul, e a gente sabe o quanto nós somos potentes e o quanto a gente pode contribuir para potencializar ainda mais essas iniciativas. Então, eu estou também à disposição aí para tirar as dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas ali que eu vi no chat, né, Piquet? Então, é isso aí. A tua apresentação, realmente tem algumas questões. No início quando eu e a Clarissa começamos a pensar em janeiro de 2021 sobre esse evento internacional, eu sou mais gestão de territórios criativos, e a Clarissa, na Universidade Federal de Santa Catarina, é mais o mundo acadêmico, a pesquisa, né? Então a gente pensava, vamos convidar quem? Distritos criativos pelo mundo afora, não é? E pesquisadores que estudam esse fenômeno do território criativo, dos distritos criativos, etc. E aí a gente começou a convidar pessoas, e aí a gente começou a perceber que faltava um terceiro elemento, que são as políticas públicas para territórios criativos, não é? E aí a gente começou a convidar algumas pessoas que já apareceram no primeiro encontro internacional em 2022, e nesse segundo encontro a gente está vendo um crescimento disso, né? Isso foi em 2021, em 2022 vocês lançaram o edital de territórios criativos, que foi o primeiro de uma política pública específica para territórios criativos, e tem algumas perguntas, tá? Mas antes eu queria te perguntar o seguinte, você mencionou a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, nela se fala em economia criativa. Eu queria saber se você acha, a Lei Paulo Gustavo, estamos falando para todo o Brasil, para todos os estados, quer dizer, vai ter editais estaduais e vai ter editais municipais. Eu queria saber o que você acha das possibilidades de ter editais estaduais, municipais, para territórios criativos especificamente, que foi o que vocês fizeram de uma maneira pioneira. Pois então, eu conversava agora, né, com o nosso diretor justamente sobre isso, né? A gente tem não só a Lei Paulo Gustavo, o edital esse que a gente lançou em 22 dos territórios criativos foi através de recursos da União, né? Esse ano a gente tem aí teremos 9 editais, né, com esses 90 milhões que devem ser anunciados aí na próxima semana, né? A gente tem toda
tem um ciclo, né, para o desenvolvimento desses editais, são chamados, né, todos os setores da secretaria, os institutos, né, da Secretaria Estaduais de Música, Cinema, Artes Visuais, o RS Criativo. Então, a gente vem numa constante aí criando, né, esses editais que vão ser lançados, e a gente tem também a Lei Aldir Blanc, né. Então, o que eu falava com o Rafael hoje pela manhã é justamente sobre isso, porque os editais, eles vão abarcar a economia criativa, porque inclusive está na própria legislação da lei, mas a questão específica dos territórios, ela não está mencionada ali, mas eu vinha insistindo com o Rafael justamente sobre a importância da gente ter a continuidade dessa política, até porque a gente sabe que a gente precisa aprimorar, né? Então, a gente tem uma segunda chance de aprimorar esse edital. Então, a nossa intenção é que a gente tenha, né, a continuidade. Hoje pela manhã ele me confirmou que a gente vai ter. Então, o que eu acho que é muito interessante, porque a gente consegue aí ter justamente o que tu comentou, né, que é um avanço, porque a gente vai aprimorando essa política e vai impulsionando, né, de uma maneira ainda mais assertiva, né, esses territórios do Rio Grande do Sul. Então, eu estou bem contente que hoje de manhã eu tive essa notícia. Sim, nós também estamos muito contentes. Só para terminar, a gente tem pouquíssimos minutos, eu te pediria que você fosse muito rápida. O Egeu e uma outra moça que agora não consigo o nome, eles não entenderam bem o conceito de criações funcionais. Então, se você pudesse, assim, numa frase, explicar para eles. Sim, as criações funcionais, elas surgem para atender uma demanda. Então, os setores que compõem, né, as criações funcionais são design, mídias, serviços criativos. Então, as criações funcionais, elas abarcam aí a moda, os games, né, todas a partir de elas surgem para atender uma demanda desses setores, né. Então, são criações funcionais que ajudam, né, no sentido de contribuir para que esses produtos e serviços tenham talvez, como é que eu vou dizer, uma outra, que possam atender as demandas que existem em relação a esses novos serviços criativos, né? Será que eu fui clara? Tentei ser rápida e acabei me enrolando. Não, tá claro, sim. Então, olha, eu te agradeço muito, Carolina, tá, pela tua apresentação. Parabéns ao governo do Estado, do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual, por essa iniciativa pioneira que foi no ano passado e que a gente espera que não só continue aqui no Estado, mas que os outros estados, assim, se inspirem e também que os municípios, né, lancem editais específicos para territórios criativos. Muito obrigado, Carolina. Daqui a alguns minutos a gente vai sair, daqui a alguns minutos a gente volta com um painel sobre turismo e economia criativa. Obrigado. Muito obrigada pelo convite.